aí, vocês conhecem a verdadeira história do rei do pop? Michael nasceu no dia 29 de agosto de 1958 em Indiana, nos Estados Unidos. Filho de Joseph Walter Jackson e Catherine Scruggs Jackson, sendo o sétimo filho do casal, entre 5 homens e 3 mulheres. Michael veio de uma família afro-americana bem humilde. O pai Joseph era operário, mas também tinha seu lado musical, já que tocava em uma banda Rhythm and Blues. E ele acreditava que seus filhos nasceram para brilhar. No início dos anos 60, surgiu a banda Jackson Brothers, e Michael entrou na banda para ser apenas um coadjuvante e preencher um espaço vazio. Então, em 1964, foi formado o The Jackson 5. Michael tinha apenas 6 anos quando se apresentou pela primeira vez e, por chamar muita atenção do público, ele acabou se tornando um dos cantores principais. A banda criou seu primeiro disco em 1969 e foi um baita sucesso. Por isso, Michael já estourou na música desde muito novo, por sua voz impecável. O pai era o empresário da banda, sendo muito severo como pai e como empresário, muitas vezes fazendo seus filhos chegarem ao seu limite. Aos 13 anos, Michael decidiu começar a sua carreira solo, mas ainda assim não abandonou seus irmãos na banda, fazendo as duas coisas por um período de tempo. Seu primeiro hit como carreira solo foi Go To Be There, em 1972, que fez um grande sucesso. Aos 20 anos, Michael atuou em um grande filme, The Wiz, uma adaptação do filme O Mágico de Oz, atuando como um espantalho do filme. E foi nesse set de filmagens que ele conheceu o produtor e empresário Quincy Jones, e depois disso começaram a trabalhar juntos. Em 1979, ele abalou o mundo ao lançar seu segundo álbum, Off the Wall, que vendeu cerca de 10 milhões de cópias. Foi nesse mesmo período que Michael quebrou seu nariz e foi aí que fez a primeira plástica. Mas foi a partir dos anos 80 que todo mundo começou a idolatrar Michael, o que fez que ele ganhasse 3 American Music Awards com apenas 22 anos, com a música Don't Stop Till You Get Out. No ano seguinte, ele ganhou o prêmio como melhor artista masculino de soul. E a partir daí, ele saiu definitivamente da banda e dispensou seu pai como empresário. Aos 24 anos, ele lançou o famoso álbum Thriller, que se tornou o mais vendido de todos os tempos, com mais de 50 milhões de cópias, que fez com que Michael fosse indicado 12 vezes ao Grammy e ganhou 8 delas. Nesse mesmo ano, ele lançou o clipe da música Thriller, que é considerado o melhor clipe de todos, e também foi o ano que Michael mostrou para o mundo seu famoso passo de dança, o Moonwalk. Aos 26 anos, Michael chegou ao auge da sua carreira e, com sua fama, em 1984, ele assinou o contrato publicitário milionário com a empresa Pepsi. Mas durante as gravações de um desses comerciais, Michael sofreu um acidente onde os fogos de artifício pegaram em seu cabelo, causando graves queimaduras em sua cabeça e rosto, tendo que passar pela sua terceira cirurgia plástica. Em 85, Michael lançou a música We Are The World, composta junto com Lionel, onde ele reuniu 44 artistas famosos no propósito de combater a fome na África. E em 87 ele lançou seu próprio álbum, Bad, e também lançou seu filme Moonwalker, que faturou 70 milhões de dólares em bilheteria. Em 1990, Michael entrou para o Guinness Book, como o artista bem mais pago do mundo da música. E em 91 ele lançou um disco, o Dangerous, onde foi lançada a música Black or White, onde o clipe foi um recorde no mundo inteiro, pois foi lançado em 27 países ao mesmo tempo e assistido por mais de 1 bilhão de pessoas. Em 93, Michael deu sua primeira entrevista, onde falou sobre o motivo da troca de cor da sua pele, causada por uma doença chamada vitiligo e que também tinha lúpus. Nessa entrevista, ele também comenta sobre a relação que tinha com seu pai e que não era feliz com o que o pai fazia com ele e seus irmãos, onde sofreu muito bullying de seu próprio pai. Foi também nessa época, de 1990, que surgiu a primeira acusação, onde ele teria abusado de uma criança. Mas nada disso foi comprovado. Além disso, a mídia sempre lançou vários boatos sobre Michael, sendo verdadeiro ou falso. Em 94, Michael casou-se com Lisa Mary Presley, mas esse relacionamento só durou 2 anos. Em 96, ele se casou novamente com uma enfermeira chamada Debbie Rowe e teve 2 filhos por inseminação artificial. Porém, o casamento durou apenas 3 anos e Michael ficou com a guarda dos seus filhos. Em 2002, ele teve seu terceiro filho. Nesse período, ele começou a sofrer várias acusações em relação a crianças
e também com dívidas até que em 2008 todos os seus bens foram leiloados. Depois de 10 anos parado e cheio de dívidas, Michael anunciou que iria voltar com tudo em uma turnê em Londres, que iria começar dia 8 de agosto de 2009, e teria mais de 50 shows, onde os ingressos acabaram em menos de 4 horas, mas infelizmente ele acabou falecendo antes mesmo de começar os shows, no dia 25 de junho de 2009, pois sofreu uma parada cardíaca em sua casa, em Los Angeles, aos 50 anos de idade, que teria sido causada por uma overdose por intoxicação de propofol e benzodiazepina, pois ele sentia muita dor em seu corpo e articulação. Mas assim como sua vida, também há muitas teorias sobre a sua morte, onde dizem até que ele não morreu ou teria sido silenciado. O funeral dele também foi um dos maiores de todos os tempos transmitido no mundo inteiro. Mas e aí? Será que o grande rei do pop ainda está vivo? Meu Deus. Quase que ele